Hoje nós vamos abordar uma questão crucial para quem quer crescer financeiramente. E para crescer financeiramente não tem outro jeito, a gente tem que investir. Tá bom, Daniel, mas por onde é que eu começo? Como é que a gente pode investir de uma forma inteligente? Como é que a gente pode investir se a gente não sabe nem por onde começar? Bom, eu quero tentar descomplicar esses assuntos para vocês e acho que, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho da realidade do nosso Brasil? Vamos lá. Pesquisa mostra que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer avançou 0,2 ponto percentual em junho, atingindo 78% das famílias do Brasil. Uh, é difícil, né, pessoal? Como é que a gente pode pensar em investimento quando a gente está coberto de dívidas? Fica claro de entender, né, que se enquanto a gente tem dívidas, enquanto a gente não consegue dormir tranquilamente, provavelmente a gente não vai conseguir reservar um dinheiro para conseguir investir ali na faculdade do filho, para conseguir investir ali numa reforma na sua casa, investir numa viagem, investir numa reserva financeira para ter lá uma independência lá quando nós estivermos mais velhos. Fica difícil, né, pessoal? Essa é uma realidade que não tem como passar desapercebida. E não é à toa que a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, mostra a pesquisa. E isso só me faz pensar que se existe tanta gente endividada, é lógico que tem uma série de fatores que podem estar contribuindo para isso. Dívida não necessariamente é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, a maior parte das nossas conquistas que são feitas aí são feitas através de dívidas. Quanta gente não realizou o sonho da sua casa a partir do momento que contraiu uma dívida lá no banco para fazer um financiamento imobiliário? Quanta gente não conseguiu comprar sua geladeira porque conseguiu parcelar essa dívida, e parcelou lá, ficou pagando por 12 meses, mas conseguiu conquistar a geladeira? E a dívida em si não é o problema. O problema é não saber administrar essas dívidas, e fazer com que essas dívidas acabem virando uma bolinha de neve. Então, são dívidas, tem gente que acaba entrando até num ciclo vicioso, de acaba contraindo mais dívidas para pagar dívidas antigas. Não é à toa que esse artigo até destaca que um dos maiores motivos que fazem com que o brasileiro se endivide tanto é que as pessoas geralmente, pessoal, não sabem lidar muito bem com planejamento financeiro. Vai lá desde a nossa escola, qual foi aqui, atire a primeira pedra quem recebeu a instrução lá necessária para ter uma boa educação financeira. Infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das escolas do Brasil. Eu sei até que existem algumas escolas que já estão tomando as primeiras iniciativas aí para fazer essa gurizada conseguir já a ter uma disciplina financeira desde cedo. E isso é uma coisa muito legal. De repente, lá, daqui a uns 20 anos, essa realidade vai mudar no Brasil, mas por enquanto essa é a nossa realidade. Em contrapartida, temos aqui um outro contraste aí de notícia, que é falando sobre o número de investidores na B3 que cresceu 34% aí nos últimos 12 meses, e isso é uma notícia muito boa. É sinal que tem muita gente que está preocupado com seu dinheiro, e quer fazer com que o seu dinheiro fique investido de uma forma inteligente. Mesmo sabendo que a maior parte dessas pessoas são jovens. São jovens, a geração Z, aí, a gurizada mesmo. Isso é uma coisa muito boa, inclusive. Que a gurizada está se preocupando em investir muito mais que os adultos. Daqui a pouquinho eles vão passar à nossa frente. Isso é uma coisa muito boa. Então, quem sabe lá na frente, vamos ter uma realidade diferente também
nessa grande adesão, né, que o brasileiro está tendo em sair da caderneta de poupança e começar a procurar novas formas de investimento que consigam fazer o nosso dinheiro crescer mais rapidamente. Tem uma pesquisa muito legal que sai uma vez por ano aí pela Ambima, que é um órgão regulador aí de entidades financeiras, né, em conjunto com a Datafolha, né, eles fazem uma pesquisa aí quantitativa que tenta fazer aí um raio-x aí da população brasileira de como é que a população brasileira está lidando com o assunto investimentos, né? Então é muito legal que essa pesquisa está disponível. Eu vou compartilhar todos esses links aqui no vídeo, tá, pessoal? E daí vocês dão uma olhadinha, tá? Mas o que me chamou a atenção nesse ano, né, essa pesquisa, né, é que o nível de estresse da população brasileira em relação às suas finanças, né, até mostrado aqui nesse quadro aqui, né, 52% da população brasileira sente um alto nível de estresse, né, com as despesas, né? E não precisa muito para a gente entender por que as pessoas se sentem tão estressadas, né, para pagar suas dívidas, né, para pagar as suas despesas, né? Porque muitas vezes o dinheiro não dá, né? As pessoas têm que se virar nos 30 para conseguir fazer o seu dinheiro conseguir pagar pelo menos o básico, né? Aquelas contas, aquelas despesas fundamentais, né? Que contribuem ali para a subsistência, para a sobrevivência, né? Da pessoa, né? Uma coisa que me chamou a atenção também nessa pesquisa é que isso para mim é até assustador, né, pessoal? 22% das pessoas estão acreditando que esses sites de apostas esportivas, né, são uma forma de investimento. Vamos lá, né, pessoal? A maioria das vezes são jogos de azar, né? São jogos de aposta que, se tu tiver lá num punhado de 100 pessoas que jogaram, se uma conseguiu algum lucro, é muita coisa, porque essas casas, o objetivo, né, do negócio dessas casas é fazer as pessoas perderem dinheiro, né? Perder dinheiro é a forma que faz com que essas empresas consigam sobreviver no mercado e se multiplicar no mercado. Olha a quantidade de empresas, né, que estão focadas aí nesse negócio, né, que só está tirando dinheiro dos brasileiros. E o pior, né, tem muita casa de aposta que hoje está conseguindo contribuir para aumentar o endividamento dos brasileiros, né? O brasileiro por si só, sem as casas de apostas, já consegue se endividar naturalmente. Com as casas de apostas, isso se agrava ainda mais, né? Então, essa pesquisa, além de falar esses dados alarmantes, né, fala também sobre algumas informações interessantes aí, que nos últimos 3 anos, né, não teve nenhum aumento significativo aí de número de investidores, né? Os investidores continuam ali oscilando entre 52% e 57%. Teve um pequeno salto de 2021 para 2022, mas basicamente está estável isso nos últimos anos, né? Mesmo as pessoas tendo investido mais, aí, alguns segmentos da população estarem investindo um pouco mais, né? Mas os dados continuam muito similares, né? Outra coisa que chama atenção nessa pesquisa é que os bancos digitais aí, né, certamente foram eles que contribuíram aí para fazer com que essa gurizada aí cada vez mais investisse o seu dinheiro, né? Sejam em moedas digitais, sejam em ativos financeiros que antes o acesso era muito restrito, né? Por conta de que a mentalidade dos bancos tradicionais é bem diferente da mentalidade dos bancos digitais, né? E isso é uma coisa boa, né? Porque esses aplicativos, né, que são utilizados por esses bancos digitais geralmente são aplicativos modernos, são aplicativos que até atraem muito, né, a atenção ali do investidor, né, do jovem, né, que quer investir, que quer guardar o seu dinheiro, fazendo ele render um pouquinho mais, né? Então, os bancos digitais ajudaram isso, né? A geração Z, né, é a mais adepta aos investimentos dos bancos digitais. Vocês podem notar que mesmo tendo uma fatia grande da população aí da geração Z, né, que é a gurizada aí dos 16 aos 27 anos, né, as outras fatias aí do público que participou dessa pesquisa são muito similares, tá? Ficam lá entre 30, 35, 39%, né? Então tá bem distribuído.
Né? Mas outra coisa que chamou atenção é a questão da própria aposentadoria. Né? A maior parte das pessoas, né, que foram pesquisadas ali, né, são pessoas que também vão acabar contando com a previdência social. Né? Nós temos que pensar o seguinte: existe a iniciativa privada e existe a iniciativa pública, né, o setor público. Né? Só que o setor público, por mais que tenha ali, que ganhem altos salários, né, que ganhem salários ali bem maior, né, do que a iniciativa privada, a maior parte da população, mais de 90% da população, depende exclusivamente do nosso sistema previdenciário nacional. Existe um desequilíbrio muito grande no nosso sistema previdenciário. Né? Atualmente, nós temos uma realidade onde a população está envelhecendo muito mais, né? Nós estamos vivendo muito mais, nós temos aí um déficit estrutural da nossa previdência, né? Onde as despesas são bem maiores que as receitas, né? Existe desigualdade nessas regras, né, de aposentadoria, né? Além de uma série de outros fatores, né, que acabam contribuindo para uma ineficiência do nosso sistema previdenciário baseado aí para quem trabalha aí na iniciativa privada, né? Um CLTista, né, acaba contando com esse sistema previdenciário. E isso é uma coisa que assusta bastante, né, pessoal? Por quê? Vocês já imaginaram contribuir uma vida inteira para um sistema previdenciário, chegar lá na reta final, querendo resgatar a sua aposentadoria, né? Querendo começar a usufruir da sua aposentadoria e no momento que vocês mais precisam, que é na velhice, não ter esse dinheiro disponível? Esse é o maior receio aí dos maiores especialistas aí no assunto, na questão de sistema previdenciário. Lógico que existem outros sistemas previdenciários, né, sistemas fechados, né, onde principalmente que são utilizados pelo setor público, né, mas isso, como eu disse a vocês, né, não é o mais representativo. Né, o mais representativo é o nosso INSS. Então, não é à toa que existam pessoas que estão tão interessadas em criar um plano B, né? Se não funcionar a minha aposentadoria do INSS, pelo menos eu quero ter alguma outra possibilidade de sobrevivência digna, né? Então eu vou começar a economizar dinheiro para conseguir, né, ter lá quero conseguir viver de renda, né? Se a minha aposentadoria for baixa, né, tiver um valor baixo, eu pelo menos vou conseguir complementar esse dinheiro com essas minhas economias que eu fiz aí no decorrer da minha vida. É uma pena ainda, né, que mesmo tendo aí uma quantidade até bem significativa de gente, né, que já começou a fazer a ter essa cultura, né, de guardar, né, guardar para ter depois, né, de economizar dinheiro, né, a maior parte dos brasileiros ainda continua acreditando que a poupança é a melhor opção. E isso não é uma realidade. Quando a gente começa a estudar sobre investimentos, a gente começa a ver, né, que existem várias outras possibilidades. Só que o que falta para as pessoas é um pouco mais de conhecimento. Né? Quais são as outras alternativas que existem, né? E é isso que eu quero conversar com vocês nessa série de vídeos que eu vou fazer aqui, né, para abordar aí vários aspectos, mas de uma forma bem descomplicada, tá, pessoal? Eu não sou especialista em investimentos, eu sou uma pessoa comum, assim como vocês, eu sou no máximo uma pessoa curiosa ali pelo assunto de investimentos, que começou a investir nos últimos 2 anos e eu gostaria de compartilhar essa minha trajetória com vocês e quem sabe vocês tiram algum proveito disso e acabam se inspirando aí para tomar suas iniciativas aí em relação à vida financeira de vocês. Né? Para isso, eu quero compartilhar com vocês um material que está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Que é uma planilha que eu fiz, que concentra nessa única planilha, que é uma planilha gratuita, totalmente desbloqueada, que pode ser baixada por qualquer um. Tá? Ela concentra mais de 45 áreas de conhecimento, né, para ajudar as pessoas a
conseguir ter essa cultura, né, de obter conhecimento, aprender mais, que foi exatamente os mesmos passos que eu fiz há cerca de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu não conhecia absolutamente nada de investimentos. No máximo que eu sabia era de vez em quando guardar um dinheirinho na poupança, que é a realidade da maior parte dos brasileiros, né? Mudou, começou a mudar quando eu comecei a me informar, quando eu comecei a buscar conhecimento, né? E eu comecei, toda vez que eu descobri uma coisa nova, eu ia registrando nessa minha planilha aqui do Excel, né? E eu ia concentrando todas essas informações. Essa planilha está dividida em 4 perspectivas, né? Mas hoje nós vamos falar apenas de um pedacinho dela, né? Que é o passo inicial. Né? Eu quero investir. E agora? O que eu vou ter que fazer? Bom, existe uma área da planilha chamada checklist do investidor. Ali ele vai ter uma série de passos, né, que vão sendo que o investidor teria que cumprir, né, esses passos, né, para conseguir iniciar aí na sua vida financeira. Né? E tudo começa, como eu já disse, e vou falar muitas vezes ainda dessa palavra, em obter conhecimento. Né? E hoje não precisa de muito esforço, né, pessoal? A gente sabe a quantidade de influenciador, a quantidade de sites na internet, a quantidade de TikTokers aí que falam a todo momento de investimentos. Isso é uma coisa muito legal. O conhecimento está acessível, basta interesse. Né? Se as pessoas se interessarem por esse assunto, a gente consegue ir aí numa longa jornada, subindo degrau por degrau, até conseguir uma disciplina boa ali para conseguir iniciar na sua vida financeira, né? Conseguir fazer o dinheiro trabalhar para nós, né? Que esse é o grande objetivo. Então, depois que a gente consegue passar por esse grande objetivo, esse primeiro objetivo, né, de conseguir esse conhecimento inicial, né, sobre e esse vídeo que vocês estão assistindo agora pode ser um dos primeiros vídeos aí que vocês estão assistindo, né? Tomara que seja, né? Para vocês começarem essa jornada aí de conhecimento, porque o assunto de investimento, né, é um assunto muito amplo, né? Tem muito material. Né? Não é num vídeo, não é em numa centena de vídeos que vocês vão conseguir obter isso, né? Porque tem muita informação disponível. Né? A sugestão que eu dou para vocês é comecem pequenos, né? Comecem conhecendo o básico. E essa planilha pode ajudar vocês porque já tem várias informações aqui que pode ajudar. Uma das primeiras coisas que a gente tem que definir na nossa vida, né, são o estabelecimento de objetivos. Né? A gente quer investir para quê? Essa pergunta a gente tem que conseguir responder na ponta da língua. Olha, eu quero definir os meus objetivos, e aqui na planilha, inclusive, tem uma planilha aqui que pode ajudar nisso, né? Onde o investidor ali vai definir os seus objetivos, vai dar uma prioridade nesses objetivos, vai dizer quanto é que ele já tem acumulado, quanto é que ele quer alcançar, né? E principalmente, né, eu estou querendo juntar dinheiro para quê? Para quê exatamente? Quais são meus sonhos? Né? Essas informações precisam estar muito claras. Né? Então, depois que o investidor já definiu esses objetivos, ele tem que conhecer as principais estratégias que existem no mercado, né, para um investidor aí conseguir se aventurar, né, no mundo dos investimentos. Né? E existem várias estratégias. Né? Isso eu vou falar em outros vídeos, tá, pessoal? Com maior detalhamento. Tá? Mas o importante não é escolher uma estratégia ou outra. Né? O importante é entender. Né? Eu quero, nesse momento, investir para conseguir uma aposentadoria, né? Eu quero investir em empresas sólidas, eu quero investir na bolsa de valores, eu quero investir para ter um plano de previdência privada, eu quero investir para conseguir fazer aquela viagem no final do ano que eu tanto sonho, mas eu preciso montar uma estratégia, porque depois que eu tenho um objetivo, não adianta a gente querer ter algum sonho, né, pessoal, e não traçar um plano. Né? A estratégia nos ajuda a alcançar aquele sonho, né, que a gente tanto quer. Né? E depois que a gente fez essas etapas, né, da definição das estratégias, a gente tem que avaliar o nosso orçamento. Né? A gente tem que. A maior parte das pessoas que eu converso não sabe no que gasta. O dinheiro simplesmente no final do mês acaba.
né? E elas não sabem quem estão sendo os vilões do orçamento, né? E essa introspecção, né, precisa acontecer, essa reflexão precisa acontecer, e o investidor precisa saber muito bem onde é que ele está gastando o dinheiro. Porque se ele não conseguir, se essa conta não fechar, não adianta eu ter um sonho de querer viajar um dia, mas não me sobra dinheiro. Né? Se eu não conseguir fazer o meu orçamento ser suficiente, né, para mim conseguir conquistar aquele sonho, eu nunca vou conseguir tirar esse sonho do papel. Né? Então a primeira reflexão é avaliar o próprio orçamento pessoal. Né? E eu comentei com vocês a primeira parte do vídeo aqui, eu falei para vocês sobre as dívidas, né? Sabendo que 70 e poucos por cento das pessoas estão endividadas, qual é um dos primeiros objetivos que qualquer pessoa tem que ter em mente, né? Que tem que ser a prioridade número um? Né? Primeiramente, vamos acabar com as dívidas. Né? E como é que se faz isso? Existem várias estratégias que podem ser utilizadas. Eu posso portar uma dívida para outra instituição com juros menores, eu posso tentar pagar, negociar aquela dívida. Não é à toa que existe o programa Desenrola Brasil e outros programas aí, que ocorrem de forma regular no Brasil. Né? Então, esse objetivo é um objetivo que é um pré-requisito fundamental para a gente entrar na nossa vida de investimentos. Se a gente não conseguir concluir esse objetivo, né, da questão de dívidas, né, se eu não conseguir fazer essa conta fechar no final do mês, eu não vou conseguir ir adiante. Né? Então, depois que a gente já fez esse raio-x do nosso orçamento pessoal, a gente consegue fazer um planejamento financeiro. Né? E depois que já conseguiu ali traçar um plano de como é que eu vou, olha, eu sei que vai me sobrar R$ 500 no mês ali, vai me sobrar todo mês e eu vou guardar esse dinheiro no ativo A, no ativo B, no ativo C. Não importa, não importa em qual ativo, né, ou qual finalidade, né, que esse dinheiro vai ter. O importante é que vocês consigam cumprir o plano que vocês estabeleceram. Né? E quando a gente começa a pensar em investimentos, né, hoje existe uma possibilidade enorme de investimentos, né, disponíveis aí nas instituições financeiras. Né? O que as pessoas têm que ter em mente, né, é que todos os investimentos têm uma coisa em comum. Né, que todos os investimentos têm essas três características. Né? A característica do retorno, que é o quanto que ele vai te retornar em dinheiro. Né? Por exemplo, eu investi hoje, daqui a um ano, quando eu for tirar esse dinheiro, quanto de rentabilidade que eu vou ter. Né? Eu tenho a liquidez, né, que define ali se eu investir agora num determinado ativo, quando é que eu vou poder resgatar esse dinheiro que estava ali aportado naquele ativo. E tem a questão fundamental, né? Risco. Né? Quanto maior o retorno, essa regra é bem fácil de entender. Quanto maior o retorno que um ativo te oferece, provavelmente maior vai ser o risco que aquele ativo tem. Né? Então é importante o investidor ter ciência sobre as principais características aí de todos os ativos de investimento disponíveis no mercado. Né? Eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre esses tipos de investimento, tá? Para deixar mais claro. Tá? Mas nesse momento a sugestão que eu ia dar para vocês é começar a procurar informação, né, sobre os investimentos que têm risco baixo. Né? Alguns deles vocês já conhecem, como por exemplo a própria caderneta de poupança, né? Mas existem vários outros, né? E cada um deles, né, tem características de rentabilidade, de risco, de liquidez diferenciadas. Né? Então já é um bom campo de estudos, né? Só iniciar entender bem, né, qual é a diferença que tem de um CDB para um RDB. Né? Essas informações são muito importantes. Né? Continuando, voltando para cá. Então, depois que a gente conseguiu já conhecer ali, pelo menos o básico ali, não dá para a gente conhecer de uma vez só todos os tipos de investimento. O normal é que os investidores começam com determinadas classes de ativo. Olha, nesse primeiro ano que eu estou aprendendo, eu vou começar a investir aqui na poupança, como eu já estou fazendo hoje, vou começar a investir também num CDB, daqui a pouco num título de tesouro direto, e nos outros anos, né, a pessoa vai
como ela vai aprendendo mais coisas, né, ela vai conseguindo investir em outros ativos financeiros, né? Isso é um longo aprendizado, né, pessoal? Depois que a gente já sabe, já conheceu um pouquinho mais sobre esses investimentos, a gente abre uma conta numa corretora, daí tem uma série de corretoras, tem mais de 100 corretoras no Brasil para se fazer isso, né? A gente preenche o nosso perfil de investidor lá, que vai definir qual vai ser o nível de risco, né, que nós vamos tolerar, né, naqueles investimentos, né? Então, se eu definir ali que o meu perfil de risco é um perfil conservador, provavelmente eu não vou querer me aventurar em alguns ativos que são ativos mais arriscados, né? Esse é o grande objetivo do famoso perfil do investidor, né? E depois que eu fizer isso, abrir essa conta na corretora, eu vou começar a me preocupar com uma coisa fundamental, que eu vou abordar em outro vídeo também, que é sobre a montagem da reserva de emergência, né? Quem aqui nunca teve um imprevisto, né? Quem aqui nunca precisou de um dinheiro que não estava planejado, né, e nasceu de uma hora para outra uma necessidade urgente que a gente tem que tirar dinheiro da onde for uh, para conseguir atender essa emergência, né? Então eu ensino aqui também, tá? Formas, né, da gente conseguir priorizar essa reserva de emergência. Como é que eu faço? Se eu perder o emprego amanhã, como é que eu vou sobreviver? Né? Qual é a estratégia que eu vou utilizar, né, para conseguir definir essa reserva de emergência? Porque uma coisa é uma recomendação que a maior parte dos especialistas em investimento fazem a mesma recomendação. Né? Não pense em sair investindo, né, de uma forma desenfreada se tu não tiver uma boa reserva de emergência ali estabelecida, ali montada. Né? Porque se isso não acontecer, é bem provável que no momento de desespero tu vai acabar resgatando algum valor que está investido e vai até perder dinheiro, né, se vocês fizerem isso. Né? Então é importante saber, né, que a reserva de emergência é um dos pré-requisitos, né, antes de a gente começar a se aventurar em outros ativos financeiros. Depois disso, a gente consegue montar uma carteira diversificada, consegue lá acompanhar os seus investimentos, né, que é importante. Né? Não adianta a gente investir e ficar de olho fechado, né, acreditando que vai chegar o dinheiro todo mês ali, que vai pingar na nossa conta. A gente tem que conseguir acompanhar isso, né? E esse acompanhamento, né, que vai nos dar a certeza que nós estamos dando os passos corretos, né, em direção aos nossos objetivos, né? E o mais importante, né, depois que a gente já passou essas principais etapas aí, né, de aprendizado, né, a gente não tem que pensar que chegou na linha final, né, de aprendizado. Né? Aprendizado é interminável. Né? Eu estou aprendendo, continuo aprendendo e certamente pelos próximos 10 anos vou continuar aprendendo. E essa é a sugestão que eu dou para qualquer pessoa que queira investir. Né? Continue lendo. Né? Essa relação aqui de sites que existem aqui, que eu relacionei aqui, tá? Ou mesmo de cursos gratuitos onde o investidor consegue se capacitar para os mais diferentes assuntos, né? São cursos gratuitos que estão disponíveis, né? E que podem trazer aí lições valiosas aí de vida financeira, né? Para qualquer investidor aí que queira fazer o seu dinheiro render mais. Né? Então esse material está disponível, pode ser baixado, né? Aqui no canal, né? E se você tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, pessoal, comentem, né? Façam seus comentários aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Era isso. Acompanhe os próximos vídeos, tá? Provavelmente eu vou dar continuidade, né, nessa série, né? Falando nosso próximo vídeo aqui vai ser na parte de estabelecendo objetivos, né? E depois nós vamos seguindo aí para fazer esse passo a passo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, pessoal? Até mais. Fui.